essa é uma das possibilidades do que a gente tem, né? É tão maravilhoso a gente ver um tour desse, assim, a gente andando na rua, vendo as pessoas sem máscara, pô, dá uma saudade da gente poder estar ali conversando, andando no Mercadão, levando as pessoas para conhecer o Mercadão. Eu lembro que uma vez a gente estava com um grupo de turistas de um grupo de intercâmbio, e a menina ficou maravilhada de identificar e ver toda a santeria ali exposta, né? Uma porto-riquinha falou: nossa, no meu país não é assim. Aqui para vocês as coisas são bem mais simples, e às vezes a gente passa e não consegue perceber, ou não consegue se conectar com as informações que tem dentro do território. Esse trabalho, para vocês terem ideia, foi um trabalho para a construção de uma matéria da revista Visit Rio, da prefeitura, com o término, né, a conclusão do curso da CUFA, e a gente conseguiu inserir na revista Visit Rio esse, esse roteiro que aconteceu. Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente vai poder falar bastante sobre isso, porque uma das questões que a gente tem e que a gente levanta é por que demorou tanto para se incluir Madureira no mapa turístico da cidade do Rio de Janeiro. Por que os bairros do subúrbio levaram tanto tempo para poder ser identificados como importantes e merecedores de visitação, de placas turísticas, de postos de informação turística. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente via que o mapa da cidade ele ia até a metade do, do Rio de Janeiro. Mostrava que existia o Maracanã, mas a gente não conseguia contemplar e ver o que tinha depois. Então, foi assim que a gente começou essa nossa provocação de entender por que não se fazia. E a gente começou trazendo as pessoas para conhecer o subúrbio do Rio de Janeiro, para ver esse Rio de Janeiro que existe muito além dos cartões postais. E depois que a pessoa faz Cristo Pão de Açúcar e ela quer entender e conhecer a cultura, quer ver como o carioca vive no dia a dia, a gente precisa mostrar isso. E a gente viu que tinha uma demanda muito grande de pessoas que querem conhecer o Rio de Janeiro, que até muito tempo atrás não era visto, não era lembrado. A gente hoje é feliz por ver que tem vários parceiros aqui que fazem esse trabalho, que buscam essa informação, e a gente poder estar somando no curso e ajudando a trazer essa nossa perspectiva do Guedas Urbanas, né? Esse nosso olhar para o território, um olhar feito por quem mora aqui e quem vive aqui, né? Mostrar essa perspectiva para quem vem visitar. Eu acho que isso contempla um pouco do que a gente tem para falar. A Carol quer falar alguma coisa? A Carol está ali do lado. Hoje a Carol está tímida, hoje quem está falando sou eu. Mas é isso, eu queria agradecer a participação de todos e ver que tem muita gente conhecida, ver que a gente vai ter muita troca para poder fazer, mas eu só tenho palavras de agradecimento, pessoal. Vou deixar vocês seguirem aí para a próxima parte. Obrigado. Então, hoje realmente, Wilson, primeiro, parabenizar você que você botou o vídeo mais rápido que eu, pô, funcionou bemzão, tava me gastando aqui que não sabia, pô. Segunda coisa é deixar claro que hoje realmente é para dar um gostinho, o gostinho de quero mais, né? A gente não sabe de fato como vão ficar as coisas com essa variante Delta e tudo mais. E isso também está pesando sobre a organização do nosso curso, porque o objetivo, principalmente a fala do vice da Carol o tempo todo, é que a gente tem que ocupar o território, tem que ir no território. Né? A gente está assegurando, inclusive eu comecei com essa parte mais histórica a princípio, para a gente também ganhar tempo e ver como é que as coisas vão ficar, né? Porque seria irresponsabilidade da nossa parte, nesse momento, levar um grupo que é grande, a gente teve uma procura grande de inscritos aqui, e também deixar claro que as inscrições ainda estão abertas, elas podem ser feitas por cada aula, em cada módulo, tá? Ah, não vou poder acompanhar o curso todo. Infelizmente, a gente não tem estrutura técnica para gravar todas as aulas e disponibilizar, que foram coisas que as pessoas pediram. Mas é importante que a gente deixe claro que algumas a gente vai tentar fazer isso sim, deixar pelo YouTube. O Rodrigo depois vai explicar um pouco melhor essa dinâmica para vocês. Mas, a princípio, as pessoas podem e devem continuar se inscrevendo, podem avisar para as pessoas que está rolando, que vocês acharam interessante. A pessoa preenche aquele formulário rapidinho, que é importante para a gente ter esses dados, né, como os parceiros daqui da Rede Madureira. Além de se inscrever no curso, também se inscrevam como parceiros da rede, participem das reuniões, dos encontros, proponham, vamos ajudar a construir junto essa territorialidade, muito importante isso. E a minha fala, na verdade, agora é tentar atender um pouco das perguntas que o pessoal botou no grupo, eu vou comentar um pouquinho sobre elas, dizer que eu já posso sinalizar e quando a gente vai trabalhar mais elas também, e ouvir um pouquinho de vocês. Mas antes eu vou passar a palavra para o Rodrigo para ele dar esses informes sobre a questão, né, das inscrições, da gravação, de como vai ficar isso aí.
Tá bom, Rodrigo? Sim, sim. Então, a gente está aqui, vai tentar gravar todos esses encontros e depois convencionar uma melhor forma de disponibilizar esses vídeos. A gente está vendo se a gente consegue criar uma turma no Google Class e, de repente, as pessoas inscritas terem acesso ao Google Classroom e, a partir daí, poderem ver as aulas e tal, subir num drive onde as pessoas possam acessar a aula que, porventura, elas não tenham podido estar presencialmente no encontro síncrono, né? Então, a gente está organizando esse drive para conseguir deixar esses vídeos, essas aulas salvas, para as pessoas poderem acessar no momento, caso elas não possam ter acompanhado no momento em que ela estava acontecendo. A gente está disponibilizando os links de inscrição. A gente não vai encerrar por enquanto, pelo menos assim, a nossa ideia é que eles fiquem abertos. Então, assim, não se inscreveu até hoje, na semana que vem vai conseguir se inscrever, ao longo da semana o link vai continuar disponibilizado na nossa bio, lá no Instagram. E, no mais, é isso, a gente tentar ver aí, como o Rafael falou, né, a gente fez um cronograma pensando, nesse primeiro momento, continuar com essas atividades online, com esses encontros online, mas a ideia é que mais para frente, talvez mais lá para o final do ano, início do ano que vem, a gente já consiga estar presencialmente, fazer essas guiadas, essas caminhadas pelo território, construir esses circuitos juntos, né, e fazer esses encontros testes, né, que é justamente a gente abrir esses guiamentos para a gente experimentar na prática o que a gente for construindo aqui ao longo do nosso curso. Tem algumas pessoas que estão com as mãos levantadas aqui, Rafael, são as questões. Beleza, eu vou pedir para vocês colocarem, depois eu vou também ler algumas perguntas que estavam no chat para comentar sobre elas. Pode ser, Rodrigo? Pode ser, Wilson? Vamos lá, Luciano, que está com a mão levantada. É porque às vezes também a pessoa levanta a mão sem querer, não sei se ele quer fazer alguma... fala aí, Luciano. Tranquilo, querido? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Não sei se vocês vão conseguir me ver, mas enfim, vou tentar... Peraí. Estamos vendo sim, querido. Pela iniciativa do curso, Wilson, Carol, somos colegas lá do Prado Júnior, do Pradinho, né? Enfim. E, professor, eu fiz uma colocação lá no grupo, eu perguntei sobre a questão do trem do samba, né? Surgiu, e aí a minha dúvida é aquela data que você havia falado, do 24 de agosto de 1941. Se surge nessa data, era essa a primeira pergunta, o primeiro, como é que se deu esse processo? E o Wilson acabou de falar também sobre a questão dessa santeria da religiosidade, é isso que você quis dizer, né? Na fala dele, em Madureira, naquela questão do espaço do Mercadão de Madureira, né, que todos nós conhecemos, e como é que isso se dá nesse processo de marginalização e demonização, né, das religiões de matriz africanas, que é algo que vem, não de agora, mas já vem nesse processo de início da República, né? A gente tem aí vários elementos que criminalizam a população afro-brasileira. E como é que se dá isso nesse processo, né? Como é que vocês veem isso, na verdade, pelo menos? Como é que vocês veem e, ao mesmo tempo, você conseguir não viver essa tensão, né? Tensionar isso nesse espaço tão diverso que é a Madureira. Era essa a pergunta. Um abraço a todos. Beleza, Luciano. Obrigado, querido, pela colaboração. Alguém... eu acho que o tudo de história, que é o Paulo, também estava com a mão levantada uma hora, não estava, Paulo? Você está podendo falar, querido? Eu vi que ele estava na rua, não sei se de repente ele está podendo falar. Depois eu falo, pode continuar aí, eu estou no meio da rua. Relaxa, tranquilo. Quando tu puder, levanta a mão aí que eu te passo a palavra. Parabéns, irmão. Pô, o cara tá na rua e tá aqui com a gente. Pô, eu sei o que é isso. É querer muito participar. Obrigado aí por estar com a gente. É porque, então, acho que o Rafael sabe, eu sou professor de história, sou técnico de enfermagem, estou indo pro plantão agora. Opa! Então, Paulo, vou comentar rapidinho da tua fala. Eu vi que você fez uma questão lá no chat, eu até anotei aqui. Você perguntou sobre a estrada, se a estrada... Cadê? Deixa eu abrir aqui. Porque a minha dúvida é que sempre que eu falo do Porto de Irajá, se o porto ficava em Cordovil, ou vocês estavam mencionando sobre os outros portos, porque no final da estrada Porto Velho aqui em Cordovil tinha um porto, né? Sim, quando vocês falam em Porto de Irajá, era esse porto que vocês estão falando? Então, vamos lá.
eu nunca passei especificamente por uma leitura que falasse sobre isso. O que eu sei é que o rio Pavuna ele tinha um curso de rio mais largo e mais profundo que viabilizava a entrada de navios de maior calado. Inclusive, a estrada do Portinho de Irajá se deslocava para o rio Pavuna, né? Então, a gente tem a ideia de que a ocupação dessa região tenha começado pelo rio Pavuna. Mas o rio Arapogi, que é o rio, né, da região de Braz de Pina, inclusive quando o Braz de Pina começou a ter a produção de óleo de baleia na região, também era usada para o comércio e para o escoamento, e tinha um trapiche no final desse porto. Mas eu nunca li nada que se referisse ao rio Arapogi como o porto de Irajá. Eu nunca li. Mas eu também não posso dizer para você que não seja, entendeu? Eu sempre leio as referências associadas ao rio Pavuna, né, de interiorização de ocupação, inclusive das obras do rio Pavuna em função disso, né, um dos primeiros rios a ter um processo, inclusive de intervenção por parte da corte, né, já imperial, por parte do império, para melhorar o rio, para canalizar, para promover o curso dele, porque ele era grande eixo de integração territorial. Mas a gente sabe que todos os braços de rio eram usados como deslocamento de trapiches e de produção, né? Então, eu aí não posso te precisar, Paulo, mas eu posso fazer uma releitura, basicamente, de alguns materiais, começando com o próprio Noronha Santos, para ver se ele faz alguma referência específica a essa região do Porto. Mas eu não a tenho. Toda a referência que eles não falam, eles falam Porto de Irajá, né? Eles não falam exatamente onde era. Verdade. E quando eu estava fazendo pesquisa que eu escrevi o livro da São Igreja de Santa Cecília, eu achei uma reportagem do final do século XIX que falava que aqui Braz de Pina subia, o Barão, né, subia até onde hoje está a Igreja de Santa Cecília para olhar o mar, para olhar a Baía de Guanabara. E eu também achei referência sobre o rio Arapogi, achei alguma coisa sobre o Irajá, mas eu sempre tenho essa dúvida se o porto de Irajá, especificamente, era esse porto que ficava entre o rio Irajá e o rio Pavuna, né? Exatamente. Ele não se deslocava nessa área que era mais rasa do rio Arapogi. Ele estava em direção de Pavuna para Irajá, né? Então, o que dá a entender que ali era a ocupação dele, né? Até porque, territorialmente falando, é a área, né, de maior entrada para navios e tudo mais, né? Então, assim, acaba que eu não te respondo completamente, mas já te dou referências de onde tem isso. E aí, pegando o gancho das referências também. Todo mundo pediu para botar as bibliografias. Eu não fechei a bibliografia porque eu estou digitalizando todas elas para botar para vocês. Inclusive, tirando algumas coisas, escaneando algumas coisas que eu vou disponibilizar para vocês lerem, não o livro todo, e alguns PDFs que a gente tem. Então, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar isso ao longo do curso. Eu, de fato, só para vocês terem uma noção, aqui está a referência que eu separei para comentar com vocês ao longo do curso. Então, eu não teria condição de pegar essa referência agora e digitar toda ela para vocês, mas eu já separei, né, o que a gente tem de produção sobre ela e eu vou me comprometer a passar para vocês, né, uma parte desses textos, escaneado ou já em PDF, algumas que tem, para que vocês possam também acessar e estarem lendo junto com a gente, tá? Então é um compromisso meu, pode ficar tranquilo. E com relação à questão que o Luciano colocou agora, questão muito pertinente, Luciano, o trem do samba, ele não foi datado, e aí eu vou explicar por quê. O trem do samba era uma prática, uma experiência cotidiana das pessoas que voltavam do trabalho, sobretudo na região do Império, da Estiva, da região do Porto, e que já tinham sua sociabilidade a partir de lá, e que voltavam amenizando, né, o calor do transporte, o deslocamento, cantando, cantarolando e batendo. Não havia registro necessariamente de instrumentos levados, batendo, né, na estrutura da parte interna dos trens, que era de madeira, em sua grande parte. Então, esse relato se dá, né, da existência dessa musicalidade desde a década de 20 até a década de 40, com muita força. Mas quem é o idealizador desse projeto Trem do Samba, que eu convidei, inclusive, para uma aula, e estou esperando aguardar o retorno dele, é o Marquinhos de Oswaldo Cruz. Né? O Marquinhos de Oswaldo Cruz, como grande incentivador da cultura da região da Grande Madureira, né, a Feira das Iabás, por exemplo, o próprio Trem do Samba, ele resgata essa tradição para tornar isso um calendário de resistência cultural da cidade. Tá? Então, esse resgate ele é mais recente, ele tem aproximadamente da última década para cá, que ele ganhou força. Mas essa experiência já existia. É como se fossem os aniversários
que a gente tem nos ônibus quando a gente está voltando para a casa do trabalho. Aquilo ali já é uma tradição, já tem aquele aniversário, já é surpresa, você chega no... Ih, caramba, tem festa, bola, tudo, mas não está institucionalizado, é uma prática do cotidiano, né? A não ser que alguém faça um calendário específico sobre isso. E a importância do Trem do Samba é que ele produziu outras propostas. O Luiz Carlos Nunuca, que está aqui, que é um grande parceiro do 100% Suburbano, ele, por exemplo, foi um dos caras que levantou a ideia do Trem do Choro, né, muito em diálogo a isso que o próprio Trem do Samba também se propôs, porque não necessariamente se cantava só samba no trem voltando para casa. Se cantava, né, vamos lembrar que os subúrbios têm uma ocupação nordestina muito grande e intensa, vamos lembrar que na década de 40, o auge do Baião chegando com o Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro, que inclusive foi morador do Meier, então a gente também tinha outras manifestações culturais nessa região. E com relação à questão da marginalização do samba, Luciano, isso foi estabelecido por um código de posturas policiais, tá? Por um artigo criminal do Código de 1891 chamado Vadiagem. Vadiagem foi um código criminal, foi um artigo criado para, enquanto as reformas urbanas estavam se estabelecendo no centro da cidade, junto a essas reformas urbanas, queria-se implementar um novo padrão, né, de comportamento, segundo o interesse dessas elites dominantes, que fosse aos moldes europeus, da Belle Époque. Então, você não podia circular no centro da cidade descalço, não podia ter venda de ambulantes no centro da cidade, sobretudo de reses, né, de carne de porco, de boi, não podia ter práticas de capoeiragem, nem atividades religiosas. Por isso que a pequena África acabou sendo um elemento importante da cidade, porque como essas posturas começaram a partir da abertura da Avenida Central, entre 1904 e 1905, e como a pequena África, né, por mais que nunca foi pequena, era grande demais, toda a região da Gamboa, Saúde, Santo Cristo, indo até os limites da Praça 11, Estácio, tudo isso era pequena África, gigantesca África, né? O Rio de Janeiro é uma grande África, então não podemos esquecer. Mas isso era feito ali. E, especialmente, ficou muito evidente aquela ideia, né, de ser feito em volta da casa da tia Ciata, que não era a única mãe de santo onde isso acontecia, é muito importante a gente falar, né? Existia uma série de pais de santo famosos e conhecidos na cidade, mas a gente sabe que ali era um reduto de resistência e de encontro de nomes fundamentais do samba, né? Então, Bide, Brancura, né, que fazem parte do início de Ismael Silva, que fazem parte do início do samba, da Praça 11, depois do Estácio, o encontro dos 8 Batutas, João da Baiana, Pixinguinha também se estabelecem ali. Então, a proibição se estabelecia através desse código de postura, que não previa prisão, só detenção. E a pessoa, quando ela era detida para averiguação. O que a polícia fazia? Ação inquisitorial. Baixava o cacete, quebrava os instrumentos, batia nas pessoas. Daí vem aquela clássica, eu sempre faço essa referência à música suburbana, de roda, Pai Francisco. Né? Pai Francisco entrou na roda tocando seu violão. Se ele está tocando violão, vem de lá seu delegado, porque está no código criminal de 1891, que é vadiagem, vem de lá seu delegado, Pai Francisco foi para a prisão. Mas ele não pode ficar preso, porque o artigo não previa prisão, só detenção. Mas ele vem como? Todo arrebentado, parece um boneco desengonçado. Tomou um couro. E essa história, a gente sabe, né? Todo esse processo de criminalização do samba e dos elementos de matrizes africanos se estabeleceu com muita força durante toda a Primeira República, entre 1889 e 1930. Vargas vai perceber a necessidade de modificar a relação com essas classes, principalmente porque, a partir da Constituição de 1934, se tem a ampliação do voto. O voto que antes era restrito, né, por uma série de questões, para mulheres vão começar a votar facultativamente em 1934. Então, era preciso atrair agora, por outros vieses, a participação popular, já que você não podia reprimir, até porque a repressão acabava gerando também embates com o poder público. Isso explica, por exemplo, por que o Museu da Polícia tem o maior acervo de arte sacra africana, né, ou afro-brasileira do país, porque ela reprimia, entrava nos terreiros, pegava esses materiais, e, felizmente, esses materiais estão sendo devolvidos agora para a população, né, no Museu da República, num ato muito simbólico de reconhecimento dos direitos, né, da nossa tradição cultural africana. Então, te respondendo, essa prática
aconteceu e ela acabou sendo responsável por expulsar realmente da região central uma série de agremiações, uma série de cordões, uma série de blocos carnavalescos, vamos dizer assim, que passaram a se organizar com muita força a partir do subúrbio. Não à toa, há quem diga que Estação Primeira de Mangueira se refere também a ser, não só por ela ter sido a primeira campeã do carnaval organizado na década de 30, mas por também ser a primeira estação de trem onde não era mais reprimido a prática do samba. Então, né, o que abria um caminho de crescimento do samba e da produção do samba nos subúrbios cariocas. Lembrando que o próprio João da Baiana dos Outros Batutas teve por várias vezes seu pandeiro quebrado, né? Lembrando que a música do Zeca Pagodinho, Delegado Chico Palha, fala claramente isso, que é um samba do Beto Sem Braço. Delegado Chico Palha, sem alma nem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição, porque era a jurisdição central. Ele não batia, né? Ele não prendia malandro, porque não podia, o Código Criminal não deixava, só batia. Era um homem muito forte com um gênio violento. Acabava a festa pau e ainda quebrava os instrumentos. Se você pega a referência do Batuque da Cozinha, Sinhá Não Quer, do Donga, que o Martim da Vila regravou, Batuque da Cozinha, Sinhá Não Quer, quem é a Sinhá? É a representante da elite republicana que usa a polícia como elemento de repressão. Por isso que no final da música ele fala: seu delegado, por favor, não me leve para a prisão. Eu não moro nessa casa de habitação. Eu só vim pegar o meu violão que está empenhado com o tal João, que faltou respeito ao cidadão. E aí ele se reporta como cidadão, e o vadio, segundo essa perspectiva, é aquele que não está incorporado à cidadania. Então, só para deixar claro que existem muitos trabalhos com relação a isso. O professor Marcos Bretas, da FRJ, tem Ordem nas Ruas, Guerra na Cidade, uma série de outros trabalhos que mostram esse sistema de repressão, né, à cultura de origem afrodiaspórica no Rio de Janeiro. Tá? Não sei se respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Senão a gente também libera a galera, né? Aquele pessoal não aguenta, a gente fala muito aqui, cara. Pelo amor de Deus. Sábado o pessoal querendo fazer as coisas, a gente falando, não vai gostar de falar assim lá longe. Gente, se alguém quiser mais alguma colocação, pode levantar a mão. Se eu não tiver esquecido alguma questão. Não? Então, gente, para mim é só o começo. Tá? A gente vai se encontrar toda terça e sábado. Terça e sábado, Quem não puder estar presente numa, estará na outra. Terça e sábado não, quinta e sábado, né? O que eu botei terça? Terça eu estou fazendo o quê? Nem sei. Enfim, e aí a gente vai passando para vocês, por aqui, pelo grupo, por onde vocês quiserem, o contato, né, do que vai ser abordado em cada aula, de cada tema. A gente também vai fazer uma artezinha para dizer isso. Vou deixar aqui o meu telefone, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, 757-5227. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre biografia, sobre dica, tá? A gente também tem um grupo de estudos da história do subúrbio, a gente pode acrescentar a galera lá no WhatsApp, e aí a gente segue trocando por aqui. Eu só posso agradecer, muito obrigado a todos vocês que se disponibilizaram a estar aqui trocando com a gente. Hoje a gente falou demais, na próxima espero que vocês falem mais também. Vou passar a palavra para o Rodrigo e para o Wilson para ele falar, e para o Rodrigo para encerrar aqui, tá bom? Obrigado, gente, boa tarde aí para todo mundo. Wilson, tá contigo, irmão. Bem, é isso, é agradecer a presença de todos aí, como a Rafael falou, a gente está aqui trocando até essa hora, trocando informação, batendo papo, fazendo a gente sentir saudade de poder estar na rua, brincando, dessa sensação nossa do subúrbio, que é maravilhosa, de estar no portão, fechar a rua para ver as crianças andando de bicicleta, pulando corda. É muito disso que a gente sente saudade. Eu acredito que nesse período que a gente esteja aqui trocando, a gente possa reviver esses momentos e criar uma expectativa bem gostosa para quando a gente passar por isso tudo, né? A gente tem que ter, cada um pé no seu credo, mas a gente tem que acreditar que esse momento que a gente está vivendo vai passar e a gente vai poder se encontrar, a gente vai poder ir na terceira quinta-feira do mês dançar um jongo, um samba de roda em Madureira, a gente vai poder no último domingo do mês ir para o samba da Serrinha, a gente vai poder ir para as nossas feijoadas. O que eu tenho aqui, meu maior sentimento é expectativa para a gente poder estar vivendo esse momento o mais rápido possível. E agregar aí com o pessoal. Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre o grupo, eu ia te sugerir isso, Rafael, ver se é interessante incluir as pessoas pelo grupo de inscritos do subúrbio e o link da página da Rede Criativa, porque não só o curso que a gente está fazendo, tem outras atividades que estão rolando que podem ir de encontro
algo que o pessoal já está fazendo, né? E aí isso vai ser bacana porque vai agregando. Se nesse momento a gente não está todo mundo caminhando no mesmo passo, a gente pode ver o seguinte, bem, em que momento a gente pode pegar e fazer isso crescer e estar incluindo todo mundo para a gente poder fazer não só Madureira, mas o subúrbio grande como ele é e merece. É isso. E aproveitar, Wilson, Exato. aproveitar e dizer só para as pessoas que elas podem propor temas que a gente não tem abordado, né? Podem propor aulas. Pô, eu queria falar sobre isso, eu tenho uma pesquisa sobre isso. Às vezes tem pessoas que estão pesquisando Madureira aqui, a gente tem que trocar, tem que conhecer. Então fiquem à vontade também. Valeu, Rodrigo. Queria dizer para vocês que, em paralelo a essas e as outras atividades que a gente está fazendo, a rede também está sistematizando um calendário que vai estar concentrado num site, onde todas as informações vão estar dispostas num mapa georreferenciado. Então, todas as pessoas da Rede Madureira, todos os grupos culturais, os equipamentos, eles vão estar georreferenciados nesse mapa, e você clicando no PIN, você vai ter as principais atividades daquele coletivo, um endereço para contato e um telefone. Então, isso vai facilitar também para quem quiser e pensar em organizar no futuro as suas guiadas ou conciliar as suas guiadas com os eventos que, porventura, podem estar acontecendo no território. Então, esse calendário está sendo construído, sistematizado, e a nossa ideia é que até o fim do ano o site esteja disponível para que a gente possa ter todas essas informações, todas as coisas concentradas num único lugar, para ficar mais fácil a busca. De novo, só agradecer, como eles falaram aqui, sugerir que vocês sigam as redes da Rede Madureira Criativa, no Instagram ou no Facebook, Rede Madureira Criativa. O nosso e-mail também, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, também. Dizer assim, o Luciano tinha falado uma questão sobre a questão da intolerância religiosa, né, sobre como isso se dá no território de Madureira. E eu fiquei pensando aqui que, assim, é claro que ela existe na cidade inteira. Eu acho que esse avanço pentecostal, né, que demoniza tudo e qualquer coisa que não seja dessa mesma linguagem, ela existe na cidade e no Brasil como um todo, né? Mas eu acho que em Madureira ela ainda é um pouco tímida, muito por conta dessa presença tão forte que a gente tem dessa diversidade e dessa religiosidade que perdura pelo bairro. Então, assim, eu acho que o fato de eu ir até um mercadão e ver uma pessoa toda vestida de branco com um cesto enorme de pipocas pedindo esmola porque ela precisa fazer isso para o Obaloaê, e um protestante, um pastor, tem que ir até o mercadão, e aí ele passa por uma imagem de Maria Padilha com os peitos de fora e com as mãos nas cadeiras para fazer as suas compras. Eu acho que tudo isso faz com que esse avanço e essa perseguição com relação à cultura e às religiões de matrizes africanas em Madureira em específico, ela se torne um pouco mais tímida, porque a população como um todo ela já convive e respeita muito tudo que acontece no território. Então, eu acho que Madureira é um dos poucos territórios onde essas coisas ainda podem ser vistas até, né? Onde as pessoas andam com seus fios de conta. Eu acho que o Mercadão e toda o seu grupo de lojas que são voltadas e especializadas para esse quesito contribuem muito para que Madureira seja um território onde isso ainda é um pouco tímido. Até as próprias igrejas que existem no bairro, elas conseguem, né, e entender a importância e respeitar as outras manifestações que, porventura, acontecem aqui. Então, nesse sentido, essa diversidade que se deu desde sempre e essa identidade afro-carioca que é tão forte no bairro faz com que nós, por exemplo, da Companhia de Aruanda, possamos fazer uma roda no centro de Madureira com os tambores, sem ser perseguidos por isso. Então, a gente toca lá o jongo há 13 anos embaixo do viaduto, as pessoas vêm de várias partes da cidade para conhecerem essa roda, para dançarem, para dançar samba de roda, foxé, os filhos de Gandhi vêm tocar na roda. Então, isso tudo se dá porque sempre se deu, porque sempre se houve. Então, é difícil alguém chegar de fora agora e dizer que não pode mais, né? Então, o fato dessas tradições nunca terem sido interrompidas, o fato delas sempre terem acontecido sem nenhum hiato, eu acho que foi fundamental para que esse avanço pentecostal não fosse tão forte e tão evidente no território de Madureira. Muito bom a sua fala. Eu até coloquei, não é link, mas é uma pesquisa na qual eu tive acesso, né? A professora doutor Ivaine dos Santos, enfim, e toda a equipe de pesquisadores da qual ele trabalha.
Esses dados foram até 2016, 2015, então a gente já tem ato aí de muito, né? E aí, inclusive, tá tendo agora na LERJ uma também correto. Eu não estou ouvindo você muito bem, Luciano. Não sei se é o microfone. Até porque eu estou um pouco resfriado também, minha voz não está muito boa. Melhorou um pouquinho. Melhorou, né? O que eu estava dizendo era o seguinte, nesse tema, que você fala do Rafael também, é porque a CIR, né, que é a Comissão de Iniciativas da Sociedade Civil, vem trabalhando essa questão dos dados. E aí, o último relatório na FAUTV Acesso vem com dados até 2015, 2016. E aí é preocupante o quanto que você tem esse Estado ainda, pode colocar um Estado racista, que ele, quando se faça a uma sinagoga, você tem toda uma repercussão, então, não somente acha proteger esse espaço, você tem o Ministério Público, enfim, você tem todo o sistema jurídico, todo o sistema criminal, né, fazendo investigação, enfim. Agora, quando isso acontece em um território da Zona Oeste ou da Baixada Fluminense, em que, por exemplo, foi gravado e o agressor, né, colocava um tapete na mão e dizia aquilo jurídico, aquilo ali é Cristo. E ela arrebentava as guias, todo o fundamento, enfim. Com isso, porque isso me desperta essa atenção. Madureira, eu não ouço falar tanto que isso aconteça. Foi o que você colocou na sua fala. Mas tem uma outra questão também, Rodrigo, é que por trás disso tudo, o viés econômico. A grande é interessante levantar isso. Elas são de propriedade de pessoas ligadas ao segmento da pentecostal. Porque senão, você não veria tantas pessoas. Aí já vem uma outra discussão, não vem um momento mais, quando você discute essa questão econômica, essa questão da branquitude, dos não brancos, dos não negros, né? Das pessoas brancas, e quem é essas pessoas que devem. Luciano, a gente não está ouvindo bem porque está falhando, mas eu acho que a síntese da tua colocação a gente entendeu bem. E, de fato, a gente ainda não consegue fazer ali, por exemplo, né, pontos fundamentais no direito à hereditariedade, à herança preta, negra, no subúrbio. Né? A própria Lei 10.639, que completa 18 anos esse ano, que é a Lei da Obrigatoriedade do Ensino de História, né, afro e afro-brasileira no Brasil, não é cumprida. Eu sei porque eu sou professor da rede pública, a gente não vê, tem professores que na verdade, não querem nem comentar sobre isso. Né? Então é muito tenso a gente pensar nesse fato. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de um país de maioria negra, né? De população de maioria negra. Então isso não deveria ser, de fato, uma questão não só racial, como também religiosa, que é a questão que a Elizabeth colocou. Né? O nosso Estado não é laico, ele não deveria garantir, né, o direito da existência, da representatividade religiosa de todas as religiões, só que a gente sabe que, de fato, a laicização é complicada, né? Quando você vê dentro de um aparelho, né, que representa o legislativo e o judiciário, a imagem única e exclusivamente de uma única religião, né, um crucifixo, por exemplo. Então, existem muitos temas que a gente tem que trabalhar, que são até polêmicos, mas que a gente tem que pensar sim. Né? Eu acho que a colocação é muito importante para a gente levantar. A gente vai falar sobre a questão da religiosidade em uma aula específica. Pessoal, a gente só não está conseguindo ouvir o que você está colocando aqui. Como eu disse, parece que minha voz também, por eu estar resfriado, está um pouco ruim, e eu não estou utilizando fone. E aí o meu aparelho não consegue captar a minha voz. Agora, por exemplo, melhorou muito. Daquilo que você fala, por exemplo, que você tem o início das sessões no espaço das assembleias, enfim, nos espaços legislativos, por exemplo, ou até no próprio Tribunal de Justiça, você tem no início a fala, né, ele representante ali, e diz sobre a proteção de Deus. Bem como na Constituição, a gente tem lá também um preâmbulo que fala sobre a proteção de Deus. Então, assim, esse Estado não é laico. Mas para fechar o raciocínio, era a minha colocação. Boa colocação, Luciano. Alguém quer trazer mais alguma questão? Eu acho que é um tema que a gente vai voltar. Hoje a gente não dá conta de falar de tudo. Hoje é só para a gente apresentar. Né? Então fica até aqui a proposta que a gente faça uma aula especificamente sobre essa questão, que já tem coisa planejada aí. Fiquem calmos que vocês vão ver que a gente vai trazer especialistas
né, de questões étnico-raciais, né, para falar a partir de Madureira, mas para comentar, de modo geral, a história do Brasil como um todo. É importantíssimo, de fato, que a gente fale e pense nisso. Ainda mais no contexto que a gente está vivendo. Se ninguém tiver mais nada para falar, eu vou sair para comer mais alguma coisa, que gordo não consegue ficar tanto tempo sem comer, não. Tá bom? Gente, muito obrigado, tá, pela contribuição, pela participação de todos. Eu vou tentar, na próxima aula, dar voz para cada um, para as pessoas pelo menos se apresentarem, falarem de onde estão, como chegaram aqui. Hoje a gente não daria para falar isso por tudo que a gente tinha previsto, mas a gente vai construindo e vai se conhecendo aqui junto, tá? Sim. E a gente vai providenciar aí de construir, assim que a gente conseguir construir esse drive, né, e pensar a disponibilização das aulas que a gente gravar, a gente vai mandar para vocês por e-mail, todos que se inscreveram nas aulas, a gente já tem os endereços e aí vai ser fácil para a gente disponibilizar esse material a partir da inscrição. Você é magrinho de ruim, Rafael? Opa, desculpa, Elizabeth, não ouvi. Você é magrinho de ruim? Magrinho? Porque é glutão, né? Porra, tá ruim, não tá magrinho não, Elizabeth, tá brabo, o negócio tá quase 100 quilos, Elizabeth, tá brabo. Gente, ó, foi um prazer. Dona Elizabeth, essa foi a melhor. Gente, obrigado. Wilson, você esqueceu, mas você já foi na minha casa, na festa do aniversário do Cristiano e da Ingrid. Lembrei assim que a gente descobre as coisas, tá vendo, Vitor? Usina, em frente ali é a ordem terceira. Mais pra cima, mais pra cima. Isso, esqueço não. Mas eu continuo magrinho. Eu tô encolhendo a barriga. Gente, é um prazer rever Carol você. topou até o olho, Carol. Olha lá. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo encontro. Valeu, gente. Até mais. Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Foi excelente estar com vocês. Muito obrigada. Venha nos próximos. Venha nos próximos. Gratidão, gente. Até o próximo.